Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Reposicionamento. Duas pulgas estavam conversando, e então uma comentou com a outra. Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí nossa chance de sobrevivência quando somos percebidas pelo cachorro é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. E elas contrataram uma mosca como consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passado algum tempo, a primeira pulga disse à outra: Quer saber? Voar não é o suficiente porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Temos de aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo rapidamente. E elas contrataram o serviço de consultoria de uma abelha, que lhe ensinou a técnica do chega, suga, voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou por quê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos de ficar muito tempo sugando. Escapar, a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro e elas eram espantadas antes mesmo de pousar nele. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes. Fizeram plástica? Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento. E por que é que estão com cara de famintas? Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com um morcego, que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Eu vou bem, obrigada. Forte e sadia. Era verdade, a pulguinha estava viçosa e bem alimentada. As pulgonas não quiseram dar a pata a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora. Hã? O que as lesmas têm a ver com pulga? Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas. Mas em vez de dizer para a lesma o que eu queria, eu deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. E ela passou 3 dias ali, quietinha, só observando o cachorro. E então me deu o diagnóstico. E o que a lesma sugeriu fazer? Não mude nada. Apenas sente no cocoruto do cachorro. Apenas sente no cocoruto do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança. Você não precisa de uma reengenharia radical para ser mais eficiente. Muitas vezes a grande mudança é uma simples questão de reposicionamento. E aí, gente? Eu não sei se eu fui muito sonhadora enquanto professora. Eu assisti ao Mestre com carinho. Eu assisti vários filmes que hoje eu já não me recordo mais os nomes, mas de professores que lutam, que fazem de tudo pelos seus alunos, que querem mudar o sistema, que querem mudar a vida cotidiana dos seus alunos, que querem salvar vidas, né? Eu nunca quis mudar a mim enquanto professora, eu queria mudar a situação toda em volta, mas não a minha essência, né? Aí eu vejo um texto como esse que reforça as minhas ideias. Eu acho que quando você tem um compromisso, quando você tem uma ética, quando você acredita naquilo que faz, quando você é um professor consciente, essa mensagem é direta aos professores, né? O ideal é reposicionar, é se posicionar diante das situações, né? Em 95, aprovação automática, o currículo vai ser dividido em ciclos, pode reprovar na 3ª série, pode reprovar na 5ª série, depois no ano,
depois tira o ano, volta ciclo. Essa bagunça toda de sistema, a gente tem que ter o jogo de cintura para não se deixar levar totalmente pelo sistema, reorganizando as novas leis, as novas investidas do governo, de deixar o pessoal cada vez mais analfabeto e assumindo o nosso compromisso com mais seriedade, não querendo mudar a gente. Ah, o governo falou que pode aprovar todo mundo, então eu vou mudar, eu vou aprovar todo mundo. Ah, o governo falou que não pode aprovar, então não vou aprovar, não vou ficar igual ao governo. Não, eu sou eu, o que eu acredito, eu tenho que fazer. Né? Não é que eu sou o dono do saber, não é que o professor por si só, ele já é o dono da verdade. Mas ele precisa entender que muitas das vezes tudo que acontece em volta é para ele saber redirecionar o seu jeito, a sua essência, a sua prática. E não que ele tem que ficar mudando conforme o modelo, o sistema apresentado. Isso aqui me remete muito àquela historinha do camaleão, vocês devem conhecer, né? Camaleão saía de manhã com uma cor de rosa. Vocês sabem que o camaleão ele muda de cor conforme ele quiser, né? Mimetismo. Camaleão sai de manhã vestido da cor de rosa. É a cor preferida dele. Aí ele encontra um grilo no caminho, o grilo fala para ele, nossa, amigo camaleão, que cor mais opaca, mais sem graça, né? Usa o verde chega, é mais cheguei, né? Se impõe mais, é mais bonito. Aí o camaleão vai e fica de verde. Aí ele anda lá na frente, ele encontra uma borboleta, a borboleta laranja. Ela vira para ele e fala, pô, amigo camaleão, verde é uma cor muito ultrapassada, essa cor aí não presta, né? É feia. Usa o laranja, olha meu laranja que lindo. Aí o camaleão fica de laranja. E cada bicho que ele encontra na floresta fala que a cor que ele tá não tá legal, não tá bacana, ele muda de cor, ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. No final das contas, ele não foi ele mesmo o dia inteiro, ele não produziu nada, ele não fez nada, a não ser ficar tentando fazer o gosto de todo mundo. Sem essência nenhuma, ele volta para casa e fala, meu Deus, cansado, e eu não fiz nada para mim, só fiz para os outros, tentando agradar todo mundo, me desagradei, estou infeliz. Então essa história deixa muito claro que o reposicionamento é você. É você que tem que dar esse reposicionamento, é você que tem que ter atitude, é você que tem que mostrar a sua grandeza. Você se direcionar perante tudo e todos. E não fazer tudo o que os outros querem, né? Aqui as pulguinhas estão se modificando e nada dá resultado. Elas já estão cansadas e não chegam em resultado nenhum, porque elas não estão olhando em volta o que precisa mudar. Elas estão querendo mudar a essência delas. E a essência a gente pode transformar, sim, claro, sempre para melhor, desenvolver, mas não em razão do meio. Né? Eu vou gostar de azul porque o outro gosta de azul, eu vou fazer porque o outro mandou fazer. Não, o professor tem que passar pelo crivo da razão, a gente estuda para isso. Então o professor não pode ir assim, a torto e direito fazendo tudo o que querem. Ele tem que ter o crivo da razão, ele tem que ter estudo, ele tem que ter base científica, ele tem que ter base... eu sempre falei isso. Não adianta um cara falar para mim que tem 40 anos de diploma se ele não tiver prática. E não adianta ele ter 40 anos de prática sem a teoria. Então você tem que estudar, você tem que ter teoria, mas você tem que ter a prática. As duas andam juntas, são as duas asas que o professor precisa para voar. Então nós não podemos ceder a tudo e a todos. Tem aquele momento que nem falava, não pode reprovar. Eu ia buscar nas entrelinhas. Como é que eu posso reprovar se houver a necessidade de reprovar? E eu achava, e eu reprovava. Aluno meu não passava de ano, só aquele que realmente tinha condições. Quem não tinha condições, eu chegava no aluno, chegava na mãe do aluno, conversava com um, conversava com o outro, pressão da secretaria, não, você tem que aprovar, e eu falava, não vou aprovar. Tá aqui, eu tenho documento, tá tudo provado que essa criatura não tem condições, ele não vai ser aprovado. Tem professor que não quer. Ah, não, eu vou ficar brigando para quê? Se a mãe não tá nem aí, eu vou ficar preocupado? O filho é dela, ela que se vire. Eu sou professora de 1 ano, a mãe é a vida inteira. Então esse pensamento assim acabou fazendo com que houvesse uma decadência na educação. Que a mola propulsora na educação é o professor. É ele a peça fundamental para a educação dar certo. Ah, mas vou jogar nas costas do professor que as coisas estão dando errado? Infelizmente também cai nas costas dele sim. Porque é isso, ele tem que redirecionar as situações. E o professor muitas vezes não quer redirecionar. Ele até muda ele mesmo,
Ele deixa de ser um professor compromissado para ser omisso, ou então ele é omisso e passa a ser briguento, mas sem propósito. O propósito é a essência. É isso que a gente não pode perder. A nossa essência de propósito. Nosso propósito é educar, nosso propósito é ensinar, nosso propósito é dar exemplo, nosso propósito é orientar. A gente não pode perder o propósito. Redirecionar significa mudar o que está em volta, a nosso favor, a favor da educação, a favor do seu aluno. Isso é o correto. Esse texto vem muito, ele é bem forte. Vamos pensar.